Que raios está acontecendo com o mercado cripto? Fomos dormir ontem e hoje o Bitcoin está em cerca de 49 mil dólares, 50 mil dólares. Pois é, ainda não terminei a minha mudança, devo terminar terça-feira no máximo, porque nem eu mais estou aguentando essa queda. Eu falei para vocês que mudança era as piores, mas vamos entender de fato o que está acontecendo. Tem pessoas que falam que é justamente por causa disso daqui, ó. Ah, porque o Warren Buffett vendeu todas as suas participações na Apple. E não foi exatamente isso que aconteceu. Sim, ele vendeu metade das suas posições, mas isso não quer dizer que ele está totalmente pessimista. Tem várias razões e motivos por ele ter vendido o Apple. Eu não vou ser arrogante aqui e dizer, foi exatamente por isso. Mas se a gente compara o múltiplo de algumas ações de tecnologia dos Estados Unidos, Apple e Google, a gente pode ver que a Apple realmente estava mais cara, com um PL muito mais esticado do que a média no mercado. Então pode ser simplesmente o motivo de que a Apple estava cara e ele resolveu vender, justamente porque não é uma empresa que cresce mais, que dá bons lucros ali. Foi como eu falei, não vou ser arrogante e dizer ao ponto que é exatamente por isso, pode ter outros motivos. Mas eu não acho que seja necessariamente uma coisa super, hiper pessimista. Por quê? Que eu vou te mostrar que de fato o que está acontecendo, o que aconteceu com o Japão, por que isso está interferindo no mercado de renda variável, por que isso está interferindo no mercado cripto e vou dar de fato o verdadeiro motivo do porquê que nós estamos buscando patamares um pouco mais baixos, como por exemplo 50 mil, 49 mil dólares aqui, tá? Só ficar comigo, deixa o like aqui no vídeo, vamos cair para dentro cada vez mais a fundo. Então não acho que foi necessariamente por causa disso daqui. Pô, Lucas, e o risco de recessão? O risco de recessão ele continua em cerca de 33%. Então não é necessariamente claro que agora nós temos essa incerteza de recessão, justamente porque eu falei para vocês no vídeo de sexta-feira passada em relação a o mercado estar precificando esse possível seguro ali no juro, justamente porque pode não acontecer em setembro, pode vir em novembro, o mercado pode entrar em recessão nesse meio do caminho. Então essa incerteza, esse FUD, foi instaurado agora um pouco mais forte no mercado, mas o risco de recessão continua em cerca de 33%. Aí tivemos outro indicador, que é o famoso Sand Rule aqui, que ele acabou indicando esse possível aumento maior aqui de recessão. Só que nós tivemos recessão quando ele chegou a esses patamares mais alto aqui, meus queridos e queridas, como esse outro indicador mostra, quando ele dá esses spikes aqui violentos, 2002, 2008, a Covid, nós ainda estamos aqui embaixo, ó. Então, o mercado está com medo disso acontecer, não que necessariamente isso vá acontecer. Isso é um contribuidor do medo, da incerteza que faz as pessoas venderem no pânico. Agora, qual que é o maior motivo dessa queda agora e o porquê que você não deve ser enganado? Se você está vendendo agora, você possivelmente está cometendo um grande erro, você vai acabar se arrependendo depois. E galera, eu sei que vai ter um monte de gente aqui embaixo nos comentários. Lucas, mas é que agora tá caindo. Meu Deus do céu, você falou que ia subir. Sim, isso aqui vai subir, só que vocês dão mais atenção para o que está escrito na thumb, no título, do que o conteúdo que eu estou passando aqui, onde eu já falei isso aqui milhares de vezes, a gente vai rebater, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, se você está com medo, essa volatilidade te assusta, talvez o mercado cripto não seja para você, porque essas quedas são normais em meios a ciclo de alta. Então, essa é a última chance. Sim, essa zona de acumulação é a última chance que o mercado está te dando de bandeja para você aproveitar para pegar os próximos 8 meses quando tiver o baixo de juros e a gente tiver o mercado mais alta. Então foco no fundamento, para de desespero, de pânico e tudo isso. O que está acontecendo aqui? Estados Unidos e Japão. Meus queridos e queridas, nós tivemos o Japão, que essa questão inflacionária, a taxa de juros dele nunca foi alta justamente por causa da economia japonesa. O que o pessoal estava fazendo? Vou dar um exemplo aqui. A taxa de juros no Japão está 1% e lá nos Estados Unidos está 5,5%, 6%. O que o pessoal estava fazendo aqui? Eu vou pegar $1.000 emprestado aqui no Japão a uma taxa de 1%, e vou vir investir nos Estados Unidos para ter uma taxa de 5,5%. Eu vou lucrar aqui, vou pegar a diferença disso, vou pagar o meu empréstimo aqui no Japão que está mais barato e tô safo, tô lindo. Ou seja, pego emprestado a 1%, coloco para render a 5%, tô ganhando aqui 4,5% tranquilo, porque depois eu pago 1% e vou embolsar um lucrão aqui. Isso funcionou muito bem para a galera que fez isso aqui. A Cathie Wood colocou cerca de, presta atenção, cerca de 10 trilhões, 10%, 10 trilhões
de quantidade de pessoas, investidores que acabaram fazendo isso, tá? Se alavancando no mercado americano, pegando emprestado no Japão e vindo investir no mercado americano. Isso foi muito bom, deu muito certo, nós chamamos isso de carry trade, a galera continuou fazendo isso até que o Japão, há 5 dias atrás, falou o seguinte, o Banco Central do Japão: vou elevar os juros, sinaliza o lento fim, lento dessa história de compra de títulos aqui a preços mais baratos. Por que isso daqui interfere? Bom, antes era 1%, agora, vou fazer um exemplo extraordinário para você entender. Antes era 1%, agora a taxa de juros do Japão está 5,5%. Aqueles $1.000 que você pegou aqui tem um custo de dívida agora muito maior. Por quê? Porque antes você pegava 1 e ganhava 5, agora você pega 5 e ganha 5, ou seja, cadê o prêmio aqui? Não tem como, você acaba sendo o quê? Liquidado, é como um aplicativo descentralizado na Aave, por exemplo, para quem já utilizou DeFi. Você dá o colateral, pega emprestado e trabalha aquele dinheiro para conseguir um rendimento maior do que os juros que você está pagando. A partir do momento que isso para de acontecer, você entra em prejuízo e você fica perto ali da liquidação. É justamente o que aconteceu aqui, só que numa escala, uma brincadeira muito maior. Nós estamos falando de trilhões de dólares aqui, porque a galera que se endividou no Japão não vem comprar só títulos de dívida americano aqui de 5,5%. A galera veio comprar ações, a galera veio comprar cripto. Então, tudo isso acaba sendo afetado porque agora a galera é forçado a vender essas posições aqui nos Estados Unidos para ir pagar a dívida lá no Japão. E isso aqui, meus queridos e queridas, já acontece tem um tempinho. Então, depois que nós tivemos o juros sendo elevado, teve esse FUD, começou a acontecer as liquidações, isso impactou o mercado. Então, olhe e presta atenção que o fundamento do Bitcoin não sumiu, o fundamento de Ethereum continua aqui, o fundamento de Solana continua aqui, o fundamento do mercado cripto ele continua aqui. É uma coisa que está correlacionada e está afetando de tabela o mercado variável, que o mercado cripto se encaixa nesse nicho de renda variável. Agora, para mim, qual é o maior motivo dessa queda? É essa parte do Japão? Sim, isso desencadeou mais incerteza e mais vendas obrigatórias para pagar esse ponto aqui que eu falei para vocês, essa diferença dos juros ali, tá? Agora, qual que é o maior ponto da minha visão? Meus queridos e queridas, aqui que eu falo para vocês aqui, e obrigado por aqueles que apoiam o meu trabalho, e aqueles que vão falar, os faladores sempre vão falar, vão chorar, e vão ser os arrependidos mão de alface que vão chorar depois por não ter se posicionado no mercado cripto, tá? Eu falei para vocês há 4 fucking dias atrás, hoje já faz 5 porque esse print aqui é de ontem, que eu mencionei da Ethereum. Ethereum pode cair até 2.200. E aí eu sou o louco, eu sou o cuzão, eu sou o erradão, eu sou o que fala bosta, até o negócio verdadeiramente acontecer. A gente falou daquele gap de 58k, falei também muito no DeFiverse para os DeFizeiros, inclusive os DeFizeiros que entraram nessa turma agora, no dia 17, nós estávamos falando do gap. No dia 17, eu falei para vocês numa live aqui no YouTube ainda, o gap de 58k, que isso poderia vir a ser fechado. Ele veio fechar o gap de 58k e na sexta-feira passada para vocês eu falei do risco do mercado cripto. Ah, Lucas, mas você falou que ia subir. Sim, isso vai subir a médio e longo prazo. A segunda alta ela vai acontecer. Agora, eu vou ser o malvadão aqui, eu vou ser o cuzão e falar o mercado está mostrando sinais de risco. Eu, como investidor, como uma análise, eu tenho que estar posicionado para ambos os cenários, como eu sempre mostrei para vocês aqui. Existe a possibilidade disso acontecer e disso acontecer. Sim, existe a possibilidade de subir e de cair. Agora, se você não está preparado para os dois os cenários, só presta atenção em thumb, título e acha que é lua, você não está analisando e fazendo a sua própria pesquisa e agora está culpando um outro para culpar os erros que você cometeu. Os DeFizeiros estão com caixa, eu estou com caixa, estou comprando. Eu avisei para vocês, falei sobre esse gerenciamento, sobre esse possível risco de acontecer isso daqui. E justamente o risco, ele aconteceu, ele acabou vindo para baixo. E agora a gente tem um caixa para poder aproveitar. É óbvio que nesses momentos é complicado. Família, nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos nessa. Ele rompeu para baixo, você acha que eu não tô com medo? Você acha que eu não tenho essa incerteza também do mercado? É óbvio que eu tenho, é óbvio que eu tô com medo. Mas é nesses momentos que você tem que meter a mão na cabeça e pensar, ok, onde é que o ciclo tá indo? O ciclo continua. A segunda de alta vai acontecer? Sim, ela vai acontecer. Esse momento é um ponto e uma enorme linha que você vai ver depois e falar, puxa,
de verdade aquele era um momento muito oportuno e que aquele momento do ciclo estava nos dando. Uma coisa externa ao mercado cripto, entre Estados Unidos e Japão, todo esse carry trade que eu mostrei para vocês, que está afetando e as ondas de liquidações, meus queridos e queridas. 1,13 bilhões de liquidações. Ontem, antes de dormir, eu falei para vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, lucas.mendolo com 2 zeros no final. Eu falei para vocês, ontem estava em cerca de 660 milhões de liquidação. Eu falei, amanhã o mercado deve acordar, fechando o gap e com mais de 1 bilhão de liquidação. Foi exatamente o que nós tivemos aqui. Por quê? Mercado futuro, meus queridos e queridas. Se a gente entra aqui, e o gap que eu estou falando para vocês, para quem não sabe, se você entra aqui em BTC e vem aqui no Bitcoin Futuro, é esse gap aqui que eu estou mencionando para vocês. Ó. Lembra aquele gap de 58K que ele ficou aqui atrás? Ó? Isso aqui, ó, a gente mencionou que ele podia ser fechado. Olha o movimento do mercado aqui, justamente para fechar. Logo, logo vai abrir o mercado futuro, isso daqui vai acabar fechando e fechando na baixa, e provavelmente ele vai fechar isso aqui depois na alta, voltando para fechar esse gap aqui, tá? Então o mercado é do jogo, isso funciona dessa forma. E, meus queridos e queridas, isso aqui tá a imagem para vocês, que eu sempre falo para vocês, presta atenção no conteúdo, se prepara para ambos os cenários, tenha a carteira focada no método Barca, que é o método que eu desenvolvi ao longo desses 4 anos, onde você vai ter o gerenciamento de risco, onde você vai ter um caixa. É justamente isso que é importante para você ter. Há 4 semanas atrás eu estava falando, você tem que tomar cuidado com esse gapzinho aqui, com esse espaço que nós temos, que se acabar saindo daqui, ele vai vir buscar os 52 mil. E, para não faltar como conteúdo, mais uma vez, no mesmo vídeo, há 4 semanas atrás, eu estava falando do quê? Olha o que estava pintado aqui, ó, 50 mil, que é o quê? A onda de liquidação que eu falei que nós estávamos de olho, que existia o perigo, tanto aqui, tanto em cima, que provavelmente ele poderia ser rejeitado aqui e poderia vir bater aqui. Família, eu não tenho bola de cristal, então se você procura um conteúdo, bola de cristal, que está exatamente isso que vai acontecer cronometrado, pode sair, pode fechar esse vídeo aqui, porque isso não existe. Isso não existe. O mercado, ele é imprevisível. E por isso que eu trago sempre um conteúdo completo, sempre para ambos os lados, para você conseguir fazer as suas próprias análises. Então, Lucas, o ciclo acabou? Não. Na minha visão, não. Só vai demorar mais um pouco para acontecer por causa da reprecificação de mercado. Os juros não baixou antes, o mercado não arrefeceu da forma que o Fed queria, as coisas não andaram mais rápido como teriam que ser, elas andaram um pouco mais devagar. Isso significa que o ciclo acabou? Não. Isso só significa que nós teremos mais tempo para acumulação. Então, a gente tem que até que agradecer essa quedinha que nós estamos tendo agora aqui. Então isso já estava mapeado ao longo do tempo, tá? Já havia mostrado para vocês. E não é à toa, meus queridos e queridas, que nós tivemos a maior compra que eu já mostrei para vocês em julho, uma das maiores compras desde 2014. E agora, mais uma vez, trazendo um fundamento aqui para você, para depois você não vir me xingar aqui nos comentários. Nós temos o M2, esse aqui é o M2. Lembra da liquidez que eu estou mostrando para vocês? Olha o M2 aqui, ó, explodindo. Olha o M2 subindo, a liquidez do mercado aumentando. O mercado está caindo um pouquinho e logo, logo nós temos isso daqui causando um efeito contrário no mercado. Então é para mim uma queda temporária. Se a gente pega inclusive toda essa queda aqui, a gente vai ver que isso no meio do ciclo, meus queridos e queridas, como eu havia mencionado para vocês, isso vai acontecer. Pegando tudo, ó, temos uma queda de 32% que demorou meses e meses e meses para ela de fato vir acontecer e segurou muito bem nessa faixa de liquidez onde nós havíamos falado que existia a possibilidade dele vir liquidar essa galera aqui. Olha como a taxa de juros, a probabilidade já diminuiu. Aumentou, quer dizer. Lembra que eu mostrei para vocês a semana passada que estava em 77%? Agora está em 98%, porque o mercado está falando, Fed já deu, chega. Se você não baixar isso, a gente vai ter uma recessão, a gente vai ter uma quebra. E, meus queridos e queridas, aquilo que eu sempre falei para vocês, e lá em 2023 eu estava falando também, se isso acontece a curto prazo, nós temos esse movimento negativo. A médio e longo prazo, meus queridos e queridas, o Bitcoin, ele é o melhor ativo para você ter em momentos de alta inflação e em momentos de recessão.
Em momentos de alta inflação, nós temos justamente o dólar perdendo cada vez mais valor, você com menos poder de compra. Se você investe em Bitcoin, então o poder de compra está preservado. Se você cai numa recessão, nós teremos emprestando dinheiro, nós teremos isso justamente para que a economia reaqueça de novo. Você provavelmente dali a alguns anos vai encontrar a inflação, a desvalorização da sua moeda devido àquela impressão monetária na recessão. Se você investe em Bitcoin, você está preservando seu poder de compra porque depois aquilo vai reverter e vai te entregar muito mais alta. Então, em ambos os cenários, eu prefiro estar posicionado e cada vez mais comprando Bitcoin. E aquela velha história que eu falei para vocês em Reels do Instagram. Família, se você tem um retorno de 140% ao ano, investindo 2K por mês, em 4 anos você se torna um milionário. E claro que o mercado DeFi, você 8, 10% ao mês, vocês sabem que isso é possível principalmente para quem mexe, principalmente para quem já é DeFizeiro. E como eu falei, centenas e centenas de vezes, o mercado ele não sobe em linha reta, ele não sobe assim, ele sobe caindo e subindo 30%, 25%, 40% em ciclos passados. Então você precisa de paciência. Se você tá puto agora, não procure melhorar cada vez mais, tá? Aquilo que eu falei, tô junto com vocês nessa, também estou com medo, também tenho as minhas incertezas e também tenho que controlar o meu psicológico, que para mim é ainda mais difícil, porque é complicado, às vezes a gente acaba lendo comentários aqui de hate. Então pense no vídeo que eu fiz da Ethereum na semana passada. Ah, Lucas, você fala bosta, eu tinha falado que ia subir e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, o meu pensamento mudou, ele vai subir. Agora, no médio e curto prazo, se eu continuar sendo não, compra toda hora, que investidor que eu seria? Família, vocês têm que entender uma coisa, mudar de opinião não é ruim. Mudar de opinião significa que você está aprendendo cada vez mais. Se você não muda de opinião, você tem um viés de crença e você pode tomar na jabiraca de ficar pensando somente em uma única coisa. Eu sempre apresentei os dois lados da moeda aqui para vocês. Então o ciclo de alta ele continua? Na minha visão, sim. A segunda onda de alta vai bater com força. E esse é o momento do mercado que separa aqueles que vão colher os frutos da segunda onda daqueles que vão ficar chorando, hateando e vão acabar se arrependendo depois e ver, puxa, eu deveria ter me concentrado, entendido e estudado um pouco mais. Então fica aqui a minha dica para que você tenha paciência nesse momento. O ciclo não acabou. Se você tem caixa, aplique ele de uma forma DCA tranquilo, sem dar win, sem tudo isso aqui, tá? Com calma. Eu, Lucas, estou colocando meu caixa agora, como eu havia falado para os defazeiros e defazeiras lá no dia 17 de julho. Estou construindo caixa. Estou construindo caixa, porque todo final de semana ali eles têm uma atualização da minha carteira de como estão as minhas posições ali, tá? Então esse é o recado para vocês. Tranquilidade total, eu sei que dá esse desespero, eu sei que às vezes vocês podem ainda não ter mais dinheiro, fez o gerenciamento errado ou qualquer coisa assim. Cara, sem choro, vai pra cima, vai fazer uma taxa. Cara, 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu tinha um poder de compra de investir 50, 100 reais por Bitcoin. Até que eu falei, não, vou ter que fazer mais. Eu tinha tabacaria online, eu produzia vídeo no YouTube, eu fazia entrega de Uber de moto, a Bruna fazia macramê, a Bruna fazia conteúdo também, tudo pra gente ter dinheiro entrando de tudo quanto é tipo de lado pra mim estar investindo mais. Então ou você chora e reclama, ou você corre atrás e faz. Aqui no canal eu quero estar ligado, eu quero ter essa conexão com vocês de pessoas que são dedicadas, trabalhadoras, que vão pra cima apesar de tudo. Fechou? Estou aqui para ajudar vocês a surfar cada vez mais esse ciclo, é a minha missão, como eu venho falando para vocês já desde 4 anos, sempre que eu venho produzindo aqui o conteúdo no YouTube, tá? Então calma, paciência, e esse é um ótimo suspiro, um ótimo respiro, suspiro é foda, suspiro é de fome. E também esse suspiro, mas é um ótimo respiro que o mercado está nos dando agora para a gente aproveitar esse ponto. Então eu estou aproveitando, não que você deva fazer isso também, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, e sim, a segunda onda ela vai vir, vai bater forte, e quem está fazendo boas escolhas agora vai colher esses frutos. Se inscreve no canal se você gostou, ótimos lucros e até quarta-feira.